nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Evaldo, querido, é um prazer muito grande recebê-lo na nossa casa. Que o amor bendito de Jesus e o olhar misericordioso de Maria aqueça os nossos corações. Jesus é a fonte da vida. Ele diz que quem nele crê não morre jamais. Nós temos certeza absoluta disso. Absoluta. Nós temos muita dificuldade de compreender a diferença entre crença e fé. Crença, ela precisa constantemente de fatos que a mantenham acesa, mantenham a nossa crença viva. Fé não. Fé é confiança. Com fé é certeza absoluta de que aquilo que te move vai te levar ao teu objetivo. Porque Emmanuel fala para a gente, no Pão Nosso, que a questão da fé está associada não na intensidade, mas em que você tem fé. Ou em quem você tem fé. Se a sua fé é em Deus, nada vai fazer com que você diminua essa certeza. Quando alguém pergunta para mim, sabe, Ricardo, Evaldo, você acredita em Deus? Não. Você acredita na sobreexistência da alma? Não. Você acredita que os espíritos podem se comunicar com quem está no plano material? Não. Eu tenho certeza absoluta disso tudo. Porque a minha fé em Deus, ela é como Kardec me propõe, a fé só é inabalável quando ela enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Mesmo nos momentos de desencarne, violento ou não, para quem está passando pelo fenômeno do desencarne, pouco importa a nossa percepção daquele que desencarnou. Aquele que passou pela experiência do desencarne, ele terá aos seus olhos experiências únicas. Seu nome? Francisco. Você lembra da última vez que você desencarnou? Não. Ninguém lembra? Pô, não sabe para ajudar. Eu desencarnei porque eu caí de cima de um edifício. Não lembra ninguém? E essa não lembrança dessa experiência faz com que nós tenhamos uma dúvida sobre a verdade após o fenômeno da morte. Mas quando você se propõe a estudar a doutrina dos espíritos, porque não é a doutrina de Kardec. Kardec é o codificador da doutrina. A gente tem sempre que colocar essa explicação, porque há alguns anos atrás, você não, são jovens, não lembra, só eu e Cássio sabemos disso, falava que a gente era espírita kardecista. Né? Com muito sacrifício, o próprio movimento espírita foi colocando a assertiva de que nós somos espíritas cristãos, porque o que norteia a nossa caminhada é a moral do Cristo. Para a doutrina espírita, não importa se Jesus teve mais irmãos ou não, se Maria casou virgem ou não, isso aí é secundário, é dogma que nossos irmãos católicos até hoje, depois de 2000 anos, ainda não se entenderam. A nossa importância é se o amar ao próximo como a ti mesmo tem alguma nova orientação que mude esse conceito de Jesus, porque você não vai conseguir. A minha casa, Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier, fica no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nós, como o Chico é o mentor espiritual da casa, nós temos por respeito conhecer algumas histórias de Chico. Muitas são conhecidas do público em geral, tem outras que nem sempre são muito divulgadas. Mas um grupo de jovens da cidade de Sorocaba foi até Uberaba e propôs ao Chico que era momento de atualizar Kardec, fazer uma revisão na obra de Kardec. E Chico, daquele jeito dele, muito sereno e calmo, falou: ai, meu filho, eu também acho que está na hora. Pois é, Chico, estamos formando uma comissão, Kardec já reencarnou, não já? Porque pela lei autoral só pode modificar a obra o seu autor. Então, meu filho, para que possamos fazer uma atualização da obra de Kardec, é necessário que ele reencarne novamente.
Porque Kardec é atual em todos os momentos da jornada humana. Por quê? Porque a doutrina é progressista. O que nós falávamos há algum tempo atrás, e na época de Chico começou no início dos anos 70, muita preocupação com a televisão, que a televisão iria desestruturar a família, porque a família não mais se uniria em torno de um rádio para ouvir uma radionovela. Pouca gente sabe o que é isso, né? Radionovela, mas eu sei. Não é porque eu sou idoso, não, gente. É porque minha mãe gostava muito de radionovela, né? Então eu costumei ouvir com ela. E ficou aquela preocupação massiva. E depois a televisão ia afetar os olhos das crianças. Não podia ficar muito tempo à frente da televisão, aquela cor, aquela televisão preto e branco era horrível para a vista. Aí inventaram um painel colorido que botava na frente. Quem riu é que conheceu, está se traindo. Está se traindo. Aí tinha uma faixa azul, uma vermelha, uma amarela, não é? Não era assim? Não é? O céu azulzinho. O céu azulzinho, pois é. A primeira TV colorida. Foi em 71, a primeira televisão colorida. A Agostinho, para na frente, né? Isso, papel celofane ali. Isso. Aí viu-se, com o andar do tempo, que a televisão não influía na personalidade da criatura, a não ser que ela quisesse. Por quê? Porque a televisão veicularia aquilo que o seletor de canal, que nem existe mais, determinasse. Então não era a televisão um perigo, mas quem sintonizava a programação que ela oferecia. Passados os tempos, a televisão entrou no uso comum, raras são as casas hoje em dia que não tenham televisão, veio a internet, aí é a obra do demônio. A internet é horrível, que vai desvirtuar a criança, então por que a gente compra celular para os nossos filhos, coloca ele na cadeirinha vendo o celular sem sair do lugar, porque dá trabalho criar uma criança hoje em dia. Não é? Então, por quê? Chega na casa do vovô, da vovó, né? E o vovô e a vovó já direciona para o celular. E os netos chegam hoje e não falam: oi, vô, benção, qual é a senha do Wi-Fi? Lá em casa não acontece isso, que todos já têm. Não preciso mais me preocupar. E a partir do movimento das mudanças tecnológicas, se você não tiver uma fé raciocinada, uma fé que te explica como se comportar nos mais diversos ambientes que a possibilidade moderna te oferece, se você não tiver, você vai, como diz o cancioneiro popular, deixa a vida me levar. E quando você deixa a vida te levar, como a vida não tem um direcionamento baseado na moral do Cristo, tenha certeza, ela vai te levar por lugares que você não gostará. Então a proposta da doutrina é nos situar dentro de um caminho que nos ofereça condições de chegar no fim do dia, você falar assim: não fiz tudo o que eu devia, mas fiz tudo o que eu pude, para mim e para o meu próximo, para o meu semelhante. Porque a prática da caridade é a única ação, seja no plano espiritual, no plano material, a única ação que nos garantirá um objetivo da reunião de hoje. Que eu confesso, Ricardo, que eu não sei quem escolheu o tema. Mas se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu certamente não estava encarnado. Porque a pergunta é: o que é preciso para viver em paz? Alguém sabe qual é a receita? Existe. E alerta, amarga. Essa receita é aquele vidro pequenininho, que dizem as más línguas, onde se guardam os piores venenos, mas também os mais caros perfumes são em um frasco minúsculo. A receita para viver em paz também. O frasco é muito pequenino. Por quê? Porque o ato de viver em paz está associado à tua relação primeiro contigo. Não adianta eu querer passar uma ideia para vocês de felicidade ou de paziguidade de mim para vocês. Não rola. Eu costumo trazer na palestra sempre minha esposa e hoje eu tenho 2 filhas. Porque se eu falar coisa que não devo, elas torcem o nariz. Sabe?
Tipo assim, eu sou um cara maravilhoso, eu sei limpar uma casa todinha, não é, amor? Não. É essa sinceridade que a gente precisa ter, porque a busca da paz interior não tem lugar no fingimento, sabe? Naquela proposta de conduta de, como fala a garotada, jogar para a galera. Você sabe qual é o melhor lugar para você viver em paz, Francisco? Dentro da casa espírita. Aqui todo mundo é bom, todo mundo é amoroso, um sorriso fraterno um com o outro que chega a mover o coração da gente, mas não pede carona para ir para Abacaxá que você não vai ter. Porque já acabou a reunião. E eu tenho que ir num sentido oposto, eu não posso ir para Abacaxá. Não, mas é rapidinho, tu quarta caminho. Não, sinto muito, gostaria muito de ajudar, Ricardo, mas hoje não rola. Sabe? Portão para fora, a nossa realidade é diferente daquela que vivemos aqui. Porque aqui, eu vou falar, depois vocês podem não me chamar mais, eu vou compreender. Ali no portão fica 2 espíritos, amando de Francisco de Assis, para anotar as nossas percepções mentais. Se vocês tiverem oportunidade de consultar a obra Missionários da Luz, de André Luiz, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, capítulo 2 dessa obra, o psicoscópio. É um aparelho, relata André Luiz para nós, que é como se fosse um scanner que fica na porta da casa. Agora, vê, Ju, é um scanner moral. Ou seja, quando a gente entra ali, nós somos escaneados e fala assim, Evaldo, vem de novo, gente. Prepara a bateria, porque vai vir chumbo grosso hoje. Evaldo chegou. Por quê? Porque nós costumamos colocar uma face de paz, mas com um coração igual a um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, quando a pergunta, o que é preciso para ter paz, nós temos que nos recorrer do Evangelho de Jesus. Não é o nosso guia modelo? Como está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia modelo. Porque Kardec questiona os benfeitores da humanidade. Deus tem oferecido, acho linda essa frase, tem oferecido ao homem algum espírito que lhe sirva de guia modelo, porque Deus não impõe nada a ninguém. Deus propõe. Ele oferece a oportunidade do entendimento, porque o Deus que impõe é o Deus de Moisés. Naquela época éramos necessitados de uma imposição, ou crê ou vai para o inferno. Não tem opção. É igual os filhos da gente, quando está na fase escolar, não querem ir para a escola e alguém te perguntou se você quer ir, tu tem que ir para a escola. A professora Juliana sabe disso. Muitas das vezes as crianças chegam de cara empurrada, mas depois vão desfazendo. Então nós, na nossa infância espiritual, nós precisávamos de um Deus incisivo. Quem fala isso? Evaldo? Não, é Jesus. Jesus fala para nós, anotado no Evangelho de Mateus, até a vinda de João Batista, o reino dos céus era conquistado pela força, e só os fortes o detinha. Eu, porém, vos trago um Deus de amor. E quem ama não pune, não castiga, não joga no inferno. Quem ama dá inúmeras oportunidades de renovação de conduta. A partir dessa renovação de conduta, aí eu tenho que buscar esse sentimento de paz que eu tanto busco no meu íntimo. Entre elas, tem aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 trata das bem-aventuranças. Tá? E ele começa como bem-aventurados os pobres de espírito, que é a humildade. Não há meios de você ter outra bem-aventurança sem você começar pela humildade. E aí perguntaram ao Chico, você pode explicar para a gente o que é ser humilde? Aí o Chico falou assim, meu filho, é fácil. Para você ser humilde, você tem que ser igual a minhoca. A minhoca, Chico? Meu filho, igual a minhoca. A minhoca, ela vive embaixo da terra, não é? Ela faz túneis para que as raízes das plantas possam tirar os nutrientes que precisam. E nessa criação desses túneis, ela ingere a terra. E os dejetos da minhoca formam o que a gente chama de humus, que é feito para fertilizar a terra. Aí ele falou assim,
Você já viu alguém ajoelhado agradecendo a minhoca pelo trabalho dela? Não, Chico, eu nunca vi. E você já viu alguma minhoca revoltada porque ninguém agradeceu o trabalho dela? Não, Chico, também não vi. Então é sempre para ser humilde, começa sendo minhoca, que é trabalhar pelo próximo sem esperar reconhecimento. É difícil, primeiro para mim. É difícil para danar. Porque eu vim para fazer a palestra na esperança de que a espiritualidade da casa que nos ampara, a partir do momento que eu decidi sair de casa para cá, Ricardo, eu sou acompanhado pelos amigos espirituais dessa casa que concorrem para que eu consiga chegar aqui no mínimo de uma harmonia para poder conversar com vocês. Então eu tenho uma assistência, não desconheço essa proposta, mas eles esperam o quê? Que o meu sentimento seja sincero, e não de retorno, de troca, de escambo, sabe, de pagamento. Eu costumo dizer que o espírita arrumou dois problemas, nós que somos espíritas nessa existência, dois problemas. Com o conhecimento, primeiro, da lei de reencarnação, na outra resolvo isso. Nessa não dá. Vou dizer um segredo para vocês. Vocês têm um papel num cartório assinado por Deus, com firma reconhecida, de que vocês vão ter uma nova oportunidade aqui no planeta Terra? Não tem. Então não conta com a próxima, viva a atual, a presente. Faça todo o bem que é possível agora, porque o amanhã pertence a Deus. O pensador, o filósofo fala que dois momentos da vida não existem mais. O ontem e o amanhã. Só o hoje. Por isso o nome é presente. Então temos que nos preocupar com o agora. O que eu posso fazer agora por mim e pelo meu próximo. E a outra situação que ficou muito difícil para o espírita é o bônus hora. Hoje tem reunião lá no CEP. Vem um cara lá do Rio. Lá ele é bem chatinho, mas... O Sérgio é caridoso, falou que ele é maravilhoso, ele vai acreditar, vai dar problema. Viu, Ricardo? Vai estar valendo quanto para eu lá assistir a palestra dele? 3 bônus hora, porque ele é fraquinho. 3 não vou não, sair de casa para ganhar 3 bônus hora. Não, porque o espírita acha que tudo tem que ter moeda de troca, e não tem. Porque Jesus propõe para a gente, guarda o teu tesouro no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. E aonde vai se guardar? No céu, o nosso tesouro, aquele que está na conta bancária, o imóvel que eu comprei, e muitas das vezes com grande sacrifício, a poupança que eu quero deixar para os meus filhos e meus netos, para que eles não tenham problema, nada disso nós levaremos. Mas as nossas conquistas morais, essas são inalienáveis. Você não vai perder de jeito nenhum. Porque Emmanuel fala para a gente que o bem que você fizer ao próximo é seu advogado em qualquer circunstância da sua caminhada. Então, a única garantia que nós temos de levarmos para a espiritualidade é o bem que nós podemos produzir. Porque há uma grande diferença entre fazer o bem e ser bom. E nós achamos muitas das vezes que é a mesma coisa. Fazer o bem é circunstancial. Eu tenho, biologicamente falando, eu tenho 5 filhos. O pai dele não escute, né? O pai dele não escute. O pai dele não é espírita, não vai ver a palestra, né? Então eu posso falar. Porque eu tenho biologicamente 4 filhos e um filho, um enteado, meu com a Ivana. E, assim, de coração deve ter... Desculpa, Ju, mais difícil. Não pode fazer nada. Uma aqui, muito mais. Perdi a conta, né? Então eu vou fazer o bem para os meus filhos. Eu quero fazer o bem, o máximo de bem que eu puder, para os meus filhos. Esse é o bem circunstancial. Agora o filho de vocês, sinto muito. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Agora, ser bom, não. O bom, faz o bem incondicionalmente. Incondicionalmente. Exemplo, doutor Bezerra. O filho dele mais velho passava por um processo de grave obsessão. Grave obsessão. Está no livro Dentro dos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Campos. Um caso grave de obsessão. E com muito custo, o doutor Bezerra conseguiu levar para a mesa mediúnica na Federação Espírita Brasileira, na época na Rua da Assembleia, a Federação, conseguiu levar o espírito para a mesa mediúnica. E naquele diálogo fraterno, o espírito, envolvido pelas agruras do passado, dizia que
não ia libertar o rapaz de jeito nenhum. 5 anos depois, 5 anos de participação numa mesa mediúnica, o espírito virou para o doutor Bezerra e falou assim: tá bom, eu aceito me afastar dele. Você me convenceu que ele não é o mesmo de ontem. Mas você sabe, se eu me afastar dele, ele desencarna. E agora? Qual seria a nossa decisão? Sabe o que o doutor Bezerra respondeu? Ele é tão importante para mim quanto você. O que eu mais desejo é a tua libertação, porque a dele está a caminho com Jesus. E o obsessor se afastou e o filho dele, de 23 anos, desencarnou. Viu a diferença de fazer o bem e ser bom? Porque nós ainda, conversávamos até isso hoje, minha esposa, nós ainda no nosso egoísmo, nós queremos aquele familiar ao nosso lado, mesmo passando por dores absurdas, que a gente percebe, mas não sente igual, do que vê-lo desencarnar e seguir a sua jornada vida fora. Nós continuamos nesse egoísmo, sabe? De sermos espíritas materialistas, que essa história de que a doutrina fala, que a vida continua e que ele irá se recuperar, ou ela irá se recuperar na sua jornada. Eu acredito duvidoso. Porque se você tivesse fé, você libertaria, às vezes, aquele que está sofrendo por uma prece sincera, de repetir as palavras do mestre, lá no alto do Getsemane, quando ele fala para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus nos dá o direito de pedir que aquela dificuldade seja repassada para um outro momento. Mas aí Jesus começa a complicar a nossa vida, que ele fala assim: mas para isso eu vim. Quem aqui acha que sofre injustamente? Levanta a mão. Que bom. Que bom. Porque se levantasse a mão, era aconselhável que você mudasse de concepção filosófica religiosa. Porque a doutrina nos esclarece que Deus é infinitamente bom e justo. E na lei de Deus não há injustiçado. Não há. Então, Jesus fala: mas para isso eu vim. Aí vem a frase que mais conflita a gente: que se cumpra a tua vontade e não a minha. Se nós fôssemos um pouco distanciados desse sentimento de orgulho, de egoísmo, de posse, nós faríamos essa oração a Deus diante de um familiar que está passando por alguma dificuldade. E certamente esse familiar ia encontrar o quê? Paz. O sentimento de paz. Porque ele vai perceber que o sentimento daquele que o ama e que ele também ama é de que ele esteja bem. Não aos nossos olhos ainda tão pobres, tão limitados, mas aos olhos do espírito imortal. Então esse sentimento de paz, de ser possuidor da paz, ele está intrinsecamente ligado ao meu comportamento na vida que eu estou inserido, na minha vida social. Até que hora parece? 9 horas? Mas é samba, João. Eu sempre falo isso, gente. Podia alongar um pouquinho, né? Até 2 horas da manhã só. Eu tenho que voltar para o Rio hoje. Tá bem? Mas 2 horas do celular rapidinho. Né? Pode, né? Depois você pega ele. Esse sentimento de paz, ele está associado a uma condição íntima. Íntima. Mahatma Gandhi estava em Londres, foi a convite da rainha, e quando ele chegou em Londres, um funcionário lá do Palácio de Buckingham estava junto dele, ele parou em frente a uma loja de departamento enorme, e tinha do alfinete ao barco, ao iate. E Gandhi parado, olhando. Aí o rapaz falou assim: senhor Gandhi, o que o senhor quiser comprar aí, pode comprar, que a coroa paga. Eu disse: senhor, pode escolher o que o senhor quiser. Ele falou assim: não, meu filho, eu estou vendo aqui de tantas coisas que eu não preciso. Ter paz íntima é isso. Você consegue estar relacionado num momento
que nada daquilo lhe traz a ideia da cobiça, da inveja, da posse. Isso é paz íntima. E essa paz íntima, Jesus fala assim para a gente, para complicar, eu falo que é para complicar. Jesus fala assim, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Olha a encrenca. Qual é a paz de Jesus? Supomos, porque se a gente soubesse qual era a paz de Jesus, a gente não estava aqui buscando, né? Supomos que a paz que Jesus nos oferece é a paz da consciência tranquila. Aquela situação que Santo Agostinho fala para a gente, na 919, se eu não me engano, que ele fala o quê? Que quando ele chegava em casa, no final do dia, que deitava no seu leito, ele vasculhava a sua consciência para saber se aproveitou toda a oportunidade de ser útil ao próximo, ou se alguém tem algo que possa reclamar dele. Eu nunca fiz isso. Eu durmo com a Ivana, ela vai falar assim, vamos começar? Tem uma relação ali. Você quer ouvir agora? E essa paz íntima, ela está associada a realmente, como os antigos falavam, que a consciência tranquila é o melhor travesseiro do ser humano. Por quê? Porque você deita e você não fica com pressa para dormir, para esquecer o dia que terminou. E quando Jesus fala que ele nos dá a sua paz, é a paz do bem que você pode proporcionar ao outro indistintamente. É a paz de você estar no auge do teu sofrimento, ocasionado, provocado por alguém que se intitula teu inimigo, e você falar, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. É esse sentimento de paz que nós almejamos. Sei, tenham consciência, nós estamos, como foi falado aqui no início, num plano de prova e expiação. Nosso irmão Marco colocou muito bem. Se é um plano de prova e expiação, só para lembrar do Velho Testamento, Deuteronômio fala, Eclesiastes fala, a felicidade não é deste mundo. Então, como é que eu quero ser feliz no meu conceito de felicidade que eu acabo tirando a paz de alguém? Não há possibilidade, são antagônicos esses dois sentimentos. E aí Jesus fala assim para a gente, lá no capítulo 5, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. A brandura é um sentimento íntimo que te permite estar equilibrado em qualquer situação que aconteça na tua jornada. Em qualquer situação. Quando vocês vão lá no Rio, aquele trânsito maravilhoso do Rio, que você marca para ir a algum lugar, sai 3 horas de antecedência e vai chegar atrasado. Não tem dúvida. Eu moro perto da casa espírita que nós estamos matriculados. Então, eu vou a pé. É uma certeza de chegar. Mas é quando você está naquele momento conturbado do teu dia e você lembra que Jesus fala, aprendei comigo que sou manso e de coração. Entende? É você, nas maiores dificuldades, você encontrar o recurso da prece. Não é fazer prece quando o bicho está pegando, não, quando a coisa está no nosso fogo, não. É você se habituar à prece de equilíbrio, à prece de renovação, à prece de enfrentamento das dificuldades, porque Paulo de Tarso fala em tudo dai graça. E eu acho que tudo é de graça. Não preciso fazer esforço nenhum, porque as bênçãos virão do céu, sem dúvida alguma. A nossa reencarnação já é uma demonstração da bênção inigualável de Deus para todos nós, mas além disso vem a chuva do céu. Então a proposta de ser brando é você cultivar essa brandura no teu íntimo, não ficar dependendo do outro. Porque a paz é uma conquista íntima. Seu nome, minha filha? Adriana me tirou a paz. Ela tirou a minha paz. Estava tão bem, ela tirou a minha paz. É impossível. É impossível. Porque uma vez conquistada uma estabilidade emocional, pode, o que diz o salmista? 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque você encontrou o equilíbrio. Não é porque Deus vai castigar 1000 do lado de cá, 10.000 do lado de lá, não, porque Deus é amor. É porque você conquistou o teu equilíbrio
Então, as coisas que acontecem ao teu redor, você pode até chorar, você vai se lamentar de determinadas situações, mas o teu equilíbrio íntimo, ele não será abalado. E a paz é uma dessas conquistas, de busca do equilíbrio interior. Aí, Emmanuel, lá no livro... Cadê? Onde está o livro? É uma página que foi psicografada pelo Chico, na reunião pública de Pedro Leopoldo. Lá no final, Emmanuel fala assim para nós: convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar. Suportar não é aturar não, tá, gente? A gente dá um significado diferente a esse verbo. Suportar é dar suporte, é ajudar o outro. Suportar para renovar. Sofrer para soerguer. Apoiar para renovar, para levantar. E a frase que o espírita mais gosta: renunciar para possuir. Porque renunciar não é você abrir mão daquilo que não te pertence, não. É você abrir mão daquilo que você tem certeza absoluta que é seu. O amor de um filho, de uma filha, que chega em uma jornada da vida que você vai ter que renunciar. Tenho 4 meninas. Guardo na lembrança, até hoje a mais velha, ela que não escute, vai fazer 45 anos. Mas eu guardo até hoje, ô Lúcio, a primeira vez que eu vi ela agarrada no beiço de um garoto. Torturante. O meu desejo era desencarnar ali, mas eu tinha outras filhas para criar, então eu deixei o desejo para trás. Sabe? Porque você vai ter que renunciar a esse amor possessivo sobre os filhos. Você até empresta a bicicleta, mas filho não rola. E você vai ter que renunciar. Por quê? Porque os filhos irão construir as suas famílias, erguer os seus lares, no momento que ele achar que isso é possível. Então, para que eu possa, como diz Emmanuel, possuir o amor dos meus filhos, eu tenho que renunciar ao meu amor egoísta, cerceador, castrador. Numa outra mensagem que Jesus nos propõe: bem-aventurados pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Olha a responsabilidade que Jesus nos dá. Para você ser chamado filho de Deus, lembra daquela passagem dos 10 mandamentos? O 5º mandamento, vocês lembram qual? Vou dar uma ajuda. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Ainda bem cola demais, pelo amor de Deus, né? Mas faz de conta que... faz muito tempo que estudou, né? Faz de conta que a gente aqui não sabe. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. É o único mandamento que tem uma recompensa quase que imediata. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhas longos dias na terra que o Senhor Deus vos dará. É a lei de reencarnação. Porque não tem ninguém encarnado que durou desde a época de Moisés, que vão já 3.800 anos, até agora. Não, que daí honrou pai e mãe, está até hoje aí na Terra, com o mesmo corpo. Não dá. Então é a proposta da reencarnação, que a partir do momento que a gente honra pai e mãe, o que Moisés está falando para a gente de honrar pai e mãe? Quando você está na rua com seus filhos, na fase ainda da infância, e eles fazem uma coisa certinha, correta, a maioria das vezes a gente fala assim: foi a mãe que ensinou. Virtude é da mãe. Agora, se for um peralta, um pestinha, puxou o pai. Filho de peixe, peixinha. Minha sogra sempre disse que ele nunca valeu nada. Não é? A proposta de honrar vosso pai e vossa mãe é você repetir os atos bons que seus pais lhe deram como exemplo. Evaldo, mas meus pais não me deram nenhum exemplo de bondade, mas tu é filho de Deus, repete os ensinamentos que Deus te deu, porque Deus não é pai de todos nós? Nós não somos filhos de Deus? Não é assim que Jesus começa a oração, denominada como Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, então nós somos irmãos. Todo mal que eu faço a você, se você chama seu irmão de lobo, você é digno do
sinédrio, do tribunal. Por quê? Porque você está dizendo que o pai não fez um bom negócio com aquele filho. Então, honrar o pai e a mãe era uma proposta de que você irá representar os exemplos bons que seus pais lhe deram. Evaldo, eu sou adotado, também não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem. Por quê? Porque em algum momento dois seres se uniram, mesmo que sejam por alguns segundos, que proporcionou você a ter um novo corpo, uma nova existência. E você vai honrar eles dois de que forma? Sendo uma pessoa que produza o bem para os outros como você recebeu. Evaldo, mas os meus pais me abandonaram e eu cresci, sofro no mundo. Poxa, tá bom, mas você tem uma gratidão com eles que é impagável, porque se você reencarnou foi graças a duas pessoas que em algum momento, pelos mais diversos motivos, se uniram. Não há nenhuma justificativa de você burlar esse quinto mandamento da lei de Deus, que é honrar a vosso pai e vossa mãe. E como para a gente ser bem-aventurados, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, porque pacificar é levar a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo fala para nós, se eu não me engano, no Evangelho de João, ele fala assim: quando entrares numa casa, deseje a paz para ela. Se naquela casa for alguém portador de paz, ela ali permanecerá. Se não for, ela voltará para você. Olha a responsabilidade que Jesus nos oferece. Quando eu entrei no portão, mentalmente eu desejei a paz para essa casa. Mas eu desejei como? Sabedor de que eu sou mais tumultuado do que pacificado, que a paz de Deus seja nessa casa. A responsabilidade é de Deus, não é mais minha. E o que Jesus nos propõe é o universo disso. É você assumir a responsabilidade de aonde você chegar, ser portador da paz. Que eu chego na casa de alguém que está tendo uma discussão danada. Um casal está discutindo. E aí, como eu gosto mais do marido do que da esposa, ele está certo. Você é encrenqueira mesmo. Eu estou levando paz. Não. Agora, se eu entro numa casa que está tendo esse conflito e intimamente eu entro em prece, pedindo a Jesus a harmonização, o apaziguamento, a pacificação desse casal, então eu estou sendo portador da paz. Mas se no auge da discussão os dois falam assim: o que você está fazendo aqui, irmão? Vai embora daqui. Eu vou com a paz que eu propus, porque ali ela não encontrará guarida. Então é essa pacificação que Jesus nos promete. Não é você chegar num ambiente de paz para você adquiri-la, não. Isso é um sentimento íntimo. Porque se você não é possuidor da paz, você entrará no ambiente e desequilibrará o ambiente. Quantas vezes nas nossas casas espíritas, nós estamos no momento de uma oração e entra alguém numa dificuldade maior do que a nossa, falando alto, não é? Atendendo o celular. É errado? Eu parto da premissa seguinte: não é certo. O conceito de errado é individual. Mas em relação ao grupo, não é certo. A maioria das casas pede que nós coloquemos os celulares no modo silencioso. Uma vez eu fazendo uma palestra, lá numa casa, lá na Barra, e o telefone tocou. Eu fui muito automático, sabe? Que tem hora que isso me irrita, né? Eu falei: gente, atende que pode ser Jesus. Porque só Jesus que tem autoridade para interromper uma reunião, não é? A gente vai ser o quê? Mal educado, desatencioso. Eu falei: atende, meu amigo, pode ser Jesus. Ele ficou tão sem graça que ele botou a mão no bolso, acho que desligou o celular e ficou me olhando. Eu vi que era ele, né? Mas ele ficou me olhando com aquela carinha tão apaziguadora, sabe? Por quê? Porque nós ainda não compreendemos que tem uma música, né, que fala que a paz do mundo começa em mim. Eu não posso exigir que a Vera me traga paz, que o Lúcio me traga paz. Por quê? Porque eu estou colocando uma responsabilidade em cima deles que compete a mim. Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores. Eu tenho que cultivar essa paz dentro de mim. Eu tenho que exercitar essa paz dentro de mim. Aí eu saio da casa espírita apaziguado, maravilhado.
Aí a Ivana pediu para que antes de eu chegasse em casa, comprasse pão, porque no dia seguinte tem que sair cedo para trabalhar. E eu fui tão apaziguado que eu achei que a pressa é alimento e não comprei o pão. Ela olha, eu abro a porta, ela olha para minha mão, vê que está vazia. Aí ela falou assim, não lembrou de mim, né? Lembrei, na hora da pressa eu pensei, não, eu não lembrou do que eu pedi, sabe? E aí ela vai chamar minha atenção, tá errada? Não. Eu estou certo em responder? Não. Não, porque se eu quero levar a paz para dentro da minha casa, eu vou dar o direito a ela de reclamar e prometo a ela que amanhã eu vou acordar 6h30 da manhã para comprar um pão. Eu queria comprar fresquinho para ela, se comprasse hoje, ia ficar pão dormido já basta eu, né, amor? Vai ficar pão... Entende? Então nós temos que criar circunstâncias de que você... Eu falei isso, o casal até se beijou. Esse casal foi, né? Vai passar o pão. Já, né? Pois é. Já pão dormido, né? Mas é a nossa realidade, a gente não pode fugir dela, sabe? Criar um parâmetro de relação dentro da casa espírita inatingível num plano de prova e expiação que é de harmonização completa. Não dá. A proposta de Jesus na bem-aventurança é que nós comecemos a exercitar essas possibilidades. Por isso que ele começa, como eu falei, da questão da humildade, que é a mãe de todas as bem-aventuranças. Porque Emmanuel fala para a gente que não, o orgulhoso não pode ser humilde. O egoísta não vai ser caridoso. Porque são incompatíveis sentimentos muito díspares numa situação, num planeta, numa vida física, aonde o bloco do eu sozinho é que sempre grita. Nós estamos aqui em busca de um equilíbrio, de uma harmonia. Aí Emmanuel fala assim para a gente, no título da mensagem, é Pacifica Sempre. Está lá no Palavras de Vida Eterna. E essa é a página inicial de hoje, né, Marcos? Do Palavras de Vida Eterna. Emmanuel fala assim, só um trecho para não comprometer mais de vocês. Eu estou comprometido que eu li tudo. Censura é clima de fel. Sabe? Nunca está bom. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, né? Como é que está falando, né? Já fala assim, tá como Deus quer. Não, Deus quer que tu seja feliz. Deus não quer que você passe por desespero, por sufoco, por tristeza, porque Jesus fala que Deus não quer que você sofra, quer misericórdia. Deus não quer sacrifício, quer misericórdia, né? Então, Emmanuel fala, azedume é princípio de maldição. Olha só. Sabe? Aquela pessoa que ficou um desenho de antigamente que tinha, da hiena, ó vida, ó dor, né? Ficava resmungando isso. Como é que tá, fulano? Tudo bem. Vou indo. Para onde? Historicamente Jesus, que é o único que é caminho, verdade e vida. Sabe? O nosso falar tem que ser de altruísmo, sabe? De vencedor. Porque se você se derrotar, não tem espírito que te levante. Não tem. Aí ele fala, onde estiveres, pacifica. Seja qual for, agora é fácil, essa é fácil. Seja qual for a ofensa, pacifica. E aí? Está escrito aqui. Acha fácil, seja qual for. A ofensa, pacifica. Você não escreveu? Ele deve estar achando que é fácil. O problema é nosso. Não é? E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Porque Deus é amor. João Evangelista fala isso para a gente na sua epístola. Deus é amor. E eu acredito que João Evangelista não tinha nenhum motivo para mentir. Porque em todas as minhas caminhadas eu percebo o amor de Deus. Eu falo uma coisa aí, todo mundo, às vezes as meninas não gostam muito, mas eu vou falar porque o objetivo é provar, analisar a bondade e o amor de Deus. Quando tiver oportunidade, vocês não vão gostar, mas quando tiver oportunidade, vê como é que é linda a asa da barata.
barata, tenha certeza. É você admirar uma obra de Deus, quando vocês acham que a barata é obra do Caficento. Do Raul Gênero. Vocês acham que é obra dele, que não é coisa de Deus? Tudo está em Deus, Deus está em tudo? A barata não. Os micos comem barata, sabia? A criança está na cabeça, bonitinho. Sabe? Então, quando você começa... Oi? Pardal também. Pardal também, né? Tem um objetivo. Eu tenho um amigo, que é da minha casa de origem, toda vez que eu falo isso, eu falo o nome dele, mas ele vai me bater um dia. Ele tem pavor de barata. Se tiver uma barata morta ali, ele não passa. Porque ele diz que a barata odeia ele e ela vai ressuscitar para agredir ele. Ele fala isso. O Marco de Mato Rocha. Eu dou o nome completo, né? Porque vai que alguém conhece ele assim. E ele fala, olha, eu não duvido de que tudo que Deus cria tem sua utilidade, mas eu ainda não achei da barata. Aí eu falei, você não é mico, nem pardal, não vai saber para quem que serve a barata. Está na cadeia alimentar dele. Na próxima existência você pode fazer mico, você vai achar a barata atraente. Né? Então, o que Jesus nos propõe é que essa condição de buscar a pacificação íntima é você parar de ter o olhar crítico para o outro. Tenha para você. Tenha para você. Joana de Andes, no livro O Homem Integral, ela fala para a gente do reflexo do ego. O que isso quer dizer? Marco, toda vez que você vê defeito em alguém, ele está gritando dentro de você. Sabe? Porque quando você identifica alguma coisa que você não gosta em alguém, você ainda tem isso dentro de você com tanta intensidade que te incomoda. Mas como você é orgulhoso, não quer admitir, você diz que é o outro que é egoísta, prepotente, arrogante, invejoso. Sabe? É Joana de Andes que diz, briga com o Divaldo, não é com o Evaldo. Tem o Divaldo franco e o Evaldo fraco. É quase igual. É quase igual. Então, a proposta da doutrina, dessa pacificação, primeiro é você se encontrar contigo. Sabe? Não é jogar para a plateia. Não é jogar para a plateia. É você se encontrar contigo, reconhecer as tuas dificuldades, para que você compreenda o outro nas dele. O princípio da caridade, como o seu Emmanuel fala para a gente, no Vinha de Luz, o princípio da caridade é respeito ao próximo. Não há caridade sem respeito. Não há possibilidade. O maior exemplo de respeito que nosso Senhor Jesus Cristo nos passa é quando ele diz, façai ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Se você começar, se nós todos começarmos a exercitar essa orientação de Jesus, eu vou começar a ser mais tolerante. Eu vou começar a ter um olhar mais fraterno. Por quê? Porque se eu cometer aquela atitude que eu estou recriminando no outro, eu vou querer o quê? A crítica ou o amparo? O conforto para me ajudar a sair daquela dificuldade ou um pé que me afunde mais na lama? Pacificar-se. Por isso que Jesus coloca que a condição do pacificador é ser chamado Filho de Deus. Porque Jesus, ele coloca que o seu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele fala isso para Pedro. Logo depois que ele faz a multiplicação do pão e do peixe, né, para 10 mil pessoas, e os discípulos, após a distribuição, Jesus faz a sua prece íntima, agradecendo ao Pai aquela bênção, e quando ele abre os olhos, ele vê onde todos. Aí Tiago, o maior, fala, foram-se, Senhor. Depois de alimentados, foram-se. E Pedro pergunta, Senhor, o Senhor ensinou o dia todo, não comeu um pedaço de pão. Senta, vem comer algo. Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. É isso que é o pacificador. É você esquecer de você para oferecer ao outro. É fácil? Evidentemente que não, mas é um objetivo a ser atingido. Todos nós que estamos matriculados numa casa espírita, nós estamos matriculados porque queremos mudar. Não é porque já mudamos. Não tem essa pretensão. Não tem. O nosso irmão Marco falou no início
da abnegação. No Evangelho segundo o Espiritismo, o benfeitor, se não me engano, é Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele diz que duas virtudes que Jesus foi o exemplo claro: abnegação e devotamento. Mas essa abnegação, ela só é possível quando você começa a usar para você. Não é egoísmo, é uma necessidade, é um alto amor que você tem que exercitar para que você compreenda que está na hora de parar de errar tanto. André Trigueiro, um jornalista da Globo, espírita, ele lançou há alguns anos uma campanha, plagiando uma campanha de fim de ano da Globo. Ele fala, tente e invente, cometa um erro diferente. Sabe? A gente tem que começar a pensar nisso. Por que eu vou continuar sendo orgulhoso como eu sou, egoísta como eu sou? Eu não posso mudar, vou ser só invejoso. É invejoso. A inveja, olha, uma coisa, não tem inveja branca não, tá? Tira isso da mente de todos nós. Inveja é inveja, porque o defeito moral, ele não tem graduação, a não ser quem sofre a ação dele. Tá? Quem sofre a ação do defeito moral é que poderá dizer a intensidade que aquilo lhe ofendeu. Mas o que pratica, defeito é defeito. Então não tem branco nem preto. É inveja. E toda inveja, ela é resultante do meu orgulho e da minha prepotência. Sendo o resultante do meu orgulho e da minha prepotência, eu vou ter dificuldade de me apaziguar intimamente. Mas nós não podemos esquecer que Jesus nos propõe esse apaziguamento quando ele fala assim: eu vos dou a minha paz. Aí Emmanuel encerra uma mensagem, está lá rogando a Deus. Emmanuel fala assim: diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos, por acréscimo de misericórdia, Senhor, concedeste-nos a paz. No entanto, ensina-nos a recebê-la. Graças a Deus.